Bom, para a gente mover aqui e falar de outro tema, eu acho que isso é um livramento, mas eu vou já falar a notícia dando uma opinião, porque eu acho que do jeito que a coisa estava se desenhando, o São Paulo ia perder uma grana. E aí, agora saiu de manhã um tweet, um X, né, um post no X do André Hernan sobre o Juan Tressoldi. Não que ele esteja jogando mal, que ele seja um jogador ruim, nem nada, mas eu acho que o São Paulo escapa de fazer uma negociação que para mim estava ficando muito esquisita, estava ficando muito ruim no sentido de perder grana. Então, Juan Tressoldi não fica no São Paulo, né? A informação do André Hernan de que o São Paulo até tentou renovar o empréstimo por mais um ano, mas o São Paulo não conseguiu um acordo com a equipe do Sassuolo, também um pouco por conta do mal-estar que ficou, do ruído, né? Que o São Paulo atrasou uma parcela do empréstimo, aí ficou ruim a história, e aí os caras forçaram a barra também para que o São Paulo comprasse o jogador. Vem fazendo bons jogos, claro, é um cara que ajudou, tem ajudado o São Paulo, mas, na minha visão, né, Raí, o São Paulo tem outra prioridade que é o Alan Franco. Para mim é prioridade número um, assim, urgentíssima. E aí o São Paulo gastando uma grana no Juan Tressoldi poderia, talvez, de uma certa forma, indicar que ou teria problemas ou que não era prioridade renovar com o Alan Franco. Você enxerga dessa forma, Raí? Sim, concordo com você, Fernando. Eu acho que existe uma outra prioridade nesse momento, que é um zagueiro que é titular, que é importante. Enfim, eu acho que seria interessante se o Juan pudesse permanecer como uma composição de elenco, mas a situação atual do São Paulo, financeiramente muito complicada, não permite, né? Acho que titular ele não seria em nenhum momento, mas uma composição de elenco ele poderia ser para jogar partidas esporádicas e tudo mais, mas pelo valor que custa, não dá, né? E assim, acho que as coisas se encaminharam meio que para foram meio que numa direção natural, né? Você tem de um lado um clube que quer vender, do outro um que não pode comprar, não tem como sair negócio, né? É muito simples, né? Então, acho que é meio comum, meio normal aí o que aconteceu, né, nessa situação do Juan, e agora ver como o clube vai se movimentar, né? Se vai usar algum garoto da base para complementar o elenco, porque hoje o São Paulo tem Arboleda, Alan e Sabino, e tem um retorno, acredito eu, para a zaga com a troca do treinador, né? Porque com o Zubeldia, o Ferrarese tinha virado lateral direito. Com a chegada do Crespo, eu imagino que o Ferrarese vai voltar a ser mais utilizado como zagueiro. Então, assim, um retorno entre aspas, né? Ele estava no elenco, ele é zagueiro, mas tinha jogado mais como lateral direito com o Zubeldia. E acho que ele vai voltar a ser aí zagueiro nesse time. E assim, pensando, e aí até entrando um pouquinho, eu sei que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas no time, e mais especificamente na montagem desse setor, se ele optar por jogar com três zagueiros, ele tem ali pelo menos duas opções, né, a mais, além dos dois titulares, o Alan e o Arboleda. O Arboleda é até um remanescente daquele trabalho de 2021. Ele pode escolher o Sabino por ter o jogo pelo lado esquerdo, né, o canhoto, que sai bem pro jogo. Naquela primeira passagem ele tinha o Léo, e o Crespo gosta muito dos zagueiros canhotos, né, para jogar do lado esquerdo nessa iniciação das jogadas. Muitos treinadores gostam, né? Ou ele pode usar o Ferrarese também, na direita, com o Alan na esquerda, como habitualmente já vem jogando, né? Então, hoje o São Paulo tem quatro zagueiros. Para jogar com três no time titular, eu acho que é pouco. Acho que é pouco. Você precisa ter pelo menos duas sobras no banco. E aí, se o Juan ficasse, seria interessante nesse sentido. Então, a partir disso, né, tem dois pontos aí. A ideia dos três zagueiros, então, não vai ser mantida, já que o elenco talvez não dê essa possibilidade, vai para a linha de quatro, ou vai apostar mesmo nessa fórmula. E aí eu até li também, sendo algo que isso também está muito distante de acontecer pela condição do jogador, mas que havia um plano de usar o Luiz Gustavo como um zagueiro, né? Eu vi uma informação, peço desculpa não lembrar agora de quem trouxe essa informação, mas li algo nessa linha, que acho que é até uma ideia talvez interessante, né? Ali pelo lado esquerdo, é um cara que tem muito bom posicionamento, boa leitura de jogo, não tem mais tanta velocidade, mas para uma saída ali pelo lado esquerdo, eu acho que ele poderia ir bem protegido com outros dois zagueiros, uma boa cobertura do lado, uma boa cobertura na zaga. Poderia funcionar. Claro que é uma coisa muito difícil de projetar, porque a gente não sabe nem quando ele vai voltar a jogar, né?
Ele voltou a correr no campo, acho que um dia desses, há uma semana, 10 dias mais ou menos, mas ainda está muito distante o retorno. Então, acho que tem esses dois pontos sobre a não permanência do Juan, né? A questão da negociação, que de fato, pelo desejo dos dois, não tinha como andar, e o que isso vai impactar no que o Crespo planeja para esse time, né? Creio eu que nas primeiras reuniões ali que ele teve, né, já depois do contrato firmado e tudo mais, já deve ter sido passado para ele a situação que o Juan não permaneceria, né? O negócio não está caminhando, embora não tivesse batido o martelo ainda, já deve ter sido dito para ele, ó, a gente tem essa situação aqui desse cara, o negócio está caminhando para ele não ficar como o Igor Vinícius. Ó, a gente tem esse lateral aqui, mas ele não vai permanecer, as coisas estão encaminhando, né, se encaminhando para ele sair. Então, é uma questão até interessante e tenho certeza que será feita a ele logo mais de entender se a ideia é partir para o sistema de 3 zagueiros ou pensar caso a caso, jogo a jogo. E Fernandão, além dessa questão toda de 3 zagueiros que poderia ser utilizado, o Crespo usava isso muito no São Paulo também, é o setor talvez que menos preocupa o elenco do São Paulo hoje, mas também tinha essa questão, o Juan vai ter uma cirurgia no joelho, né? Já é um jogador que não é que assim, putz, o cara fica inválido, pelo amor de Deus, não é isso, mas você tem outras possibilidades ali no elenco do São Paulo, né? Você tem o Ferrarese, como o Rai falou, o Luiz Gustavo podendo, quem sabe, um dia se voltar até ser utilizado ali e tal. Ferrarese, né, que estava sendo jogado como lateral, eu acho que não é que é dispensável, mas não era uma prioridade. E aí você tem até muita gente falando, eu não acompanho, mas que o Alan Franco teria feito uma postagem no Instagram que deixou a galera preocupada com uma ampulheta de relógio, uma foto preta e branca. A gente fica tentando interpretar esses posts, né, misteriosos de jogadores, mas o fato é que a gente não pode correr o risco de perder um Alan Franco porque renovou com o Juan Tressoldi, ele não seria a prioridade, né, Fernandão? Pontos levantados e corretos. O Alan Franco é o principal ativo que o São Paulo tem hoje na zaga. O Arboleda já está com um período há mais tempo no clube, mas o Alan Franco nos últimos jogos e até temporadas foi o com o melhor desempenho e não dá para perder um jogador do jeito que o Alan vem se comportando. Sobre o Juan, acho que desde a chegada dele a gente já falava, né, Ricardo, né, da questão do valor muito alto, né, de um jogador que estava no mercado europeu e veio para o São Paulo com poucas oportunidades no início, ganhou o seu espaço, jogou algumas partidas, até se destacou, até apareceu, não, né, a ponto de ser intocável, titular absoluto, muito longe disso, mas acho que o valor que se pede por ele, aliado agora a essa situação dele ter uma lesão e vai ficar fora um bom período sem atuar, não tem porquê, né, o São Paulo ficar com o jogador, tendo no elenco já 4 zagueiros para jogar, talvez um quinto subindo da base. Se o Crespo vai jogar com o esquema de 3 zagueiros, concordo, aí precisa realmente reforçar, precisa de pelo menos mais um, para ter uma espera ali, para ter um jogador a mais para colocar nesse esquema, no banco de reservas. Mas em relação ao Juan, valores completamente fora do que o São Paulo tem condição de pagar hoje e até tecnicamente no jogador render dentro de campo. Acho que não tem por que você pagar um valor tão alto num jogador dessa forma, dá para procurar no mercado ou no próprio time do São Paulo jogadores para colocar no elenco do Crespo a partir de agora.